Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz a cada semana um tema, um debate sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a educação, sobre os caminhos que a gente, no Brasil, né, e no mundo, tem optado no passado e no presente, e que traz a cada semana um convidado bastante especial, muitas vezes algum professor da PUC, e hoje temos um convidado de fora, mas igualmente bem-vindo, Rafael Parente. Rafael que já trabalha há muitos anos com a educação e principalmente a educação também relacionada com a inovação tecnológica, com novas propostas, e que a gente convidou de volta aqui para o Nova Estela para justamente, depois dele ter já conversado conosco sobre a experiência na Secretaria da Educação do Rio, conversar um pouco, e agora, Rafa, para onde vai a educação desse país, né? Afinal, eu sou adepto, né, como acho que você e tanta gente, de que é justamente na questão da educação que o gigante não acorda, né, que a gente tem surtos de investimento, muitos dólares entram no Brasil, né? Eu já nos meus 50 e poucos anos já vi alguns ciclos de Brasil para frente, Brasil muito rico, mas parece que a coisa não pega na educação, e por não pegar na educação, a gente não dá o salto que a gente espera do país, né? O que está acontecendo aí com a gente? Vamos ver a opinião de um especialista. Em primeiro lugar, há duas áreas que as pessoas, meio que há consensos de que são os dois grandes buracos para um desenvolvimento ou um crescimento maior do Brasil hoje, e eu acho que historicamente, né, dois grandes vácuos, né? Um que é de fato a educação pública, a falta de investimento, a falta de priorização real da educação pública no nosso país, e isso é algo histórico. Se a gente olha para uma comparação do desenvolvimento educacional do Brasil e até de outros países aqui na América do Sul, por exemplo, a gente vê que a construção de universidades, a massificação da educação pública, a diminuição do analfabetismo, até pelo tamanho do Brasil também, mas enfim, por outras várias questões, o nosso desenvolvimento educacional ele foi muito mais lento do que nossos vizinhos sul-americanos e outros países que a gente pode se comparar. Ou seja, essa falta de investimento e falta de priorização causou e ainda causa um dano enorme ao nosso país, porque a gente poderia ter tido e ainda pode ter, né, e continua jogando fora talentos maravilhosos em todas as áreas, em artes, nas engenharias, nas ciências, na cultura, na literatura, na moda, qualquer área, né, que a gente poderia estar desenvolvendo aí plenamente o potencial das nossas crianças e jovens, e a gente não está, e essas crianças e esses jovens têm os seus futuros e as suas vidas completamente comprometidas pela falta de visão e falta de investimento dos governantes historicamente no nosso país, ainda que nós tenhamos tido pessoas muito fortes na educação no Brasil, como Darcy, como Paulo Freire e várias outras pessoas que falaram muito sobre educação, batalharam muito pelo desenvolvimento educacional. A gente teve, enfim, um movimento muito forte em 1930, depois novamente com Paulo Freire, mas ainda assim, infelizmente, a gente não conseguiu avançar rapidamente com o nosso desenvolvimento educacional. E aí, aliás, Rafa, só te interrompendo, outro dia eu achei, não sei que parede lá na rede do Rio de Janeiro, né, uma frase do Darcy Ribeiro que me marcou muito, pois na rede, né, de vez em quando ela rola, que você deve conhecer, mas é que a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Quer dizer, que isso que você está contando, infelizmente, pode ter sido até uma forma de entendeu? Não querer que o país cresça, né? Mas enfim. Historicamente existe aquela hipótese defendida por muita gente de que
E eu acho que não é só uma hipótese, porque de fato, se houvesse o interesse dos governantes, a história poderia ter sido diferente, né? Então, se não aconteceu, de fato, não houve interesse suficiente político para que a nossa educação fosse uma educação de qualidade, né? Isso, a gente só conseguiu massificar o acesso à educação nos anos 90 e a gente massificou sem qualidade, né? Então, a gente tem 3 grandes problemas hoje na nossa educação. Uma que é a qualidade, ou seja, a gente tem aí até dos 7 aos 14 anos, por exemplo, 98% das crianças e jovens dos 7 aos 14 nas escolas, mas é uma escola que não ensina e o aluno não aprende. A gente tem um problema de equidade, ou seja, o meu desempenho educacional ele ainda está fortemente ligado ao meu status socioeconômico, ao lugar que eu moro e o quanto os meus pais estudaram, né? Ou seja, a nossa escola, a nossa educação pública não consegue atuar sobre esses intervalos, esses buracos que a gente tem de gerações que não estudaram, da desigualdade socioeconômica, dos lugares mais pobres tendo uma educação pública mais fraca, né? Então a gente tem essa inequidade, por exemplo, em regiões, em bairros dentro de cidades, ou às vezes até você tem na mesma rua 2 escolas, uma que tem uma educação super bacana e tem resultados bacanas, os alunos aprendem, e outra que a educação é um desastre, né? Então, a gente não consegue garantir a educação de qualidade em todas as nossas escolas, pelo contrário. O resultado educacional é muito diferente, dependendo de vários aspectos, né? E o terceiro, que é justamente a gestão dos recursos públicos. Até agora, com esse novo Plano Nacional de Educação, foi uma coisa muito debatida, né? Esses 10% do PIB na educação, muita gente falando, mas vai aumentar, vai colocar 10% e não vai adiantar nada porque não se gasta bem, né? É verdade que a gente pode gastar o orçamento da educação com muito mais eficiência, mas é verdade também que o orçamento da educação não é suficiente, né? A gente tem um mundo aí de desafios para serem resolvidos na educação, a gente precisa de mais tempo de educação, a gente precisa de escolas com melhor infraestrutura, a gente precisa de professores com melhores salários e melhores planos de carreira, a gente precisa de mais equipamentos, a gente precisa de mais tecnologia, nós precisamos de mais creches, mais educação infantil, e para tudo isso, a educação de qualidade é uma educação que custa muito dinheiro, né? Investimento. É um investimento. Se né? o país pensar assim, não é, Com não é certeza. um gasto. Não é... Aliás, quanto mais se investir em educação, menos a gente teria de investir em segurança, em saúde e em várias outras questões, né? O país hoje é um dos mais violentos no mundo, se não o mais violento no mundo, também por desigualdades educacionais, né? E por essa falta de oportunidades geradas pela má qualidade da nossa educação. Então as coisas estão todas umas relacionadas às outras e a gente tem esse desastre aí que a gente vê hoje no nosso país. A gente tem 50% dos nossos jovens só que terminam o ensino médio, desses 50%, 10% dos 50%, ou seja, 5% dos nossos jovens aprendem o que eles deveriam aprender até o 3º ano do ensino médio. 5% dos nossos jovens. É absurdo, é ridículo, é incrível como a gente consegue dormir sabendo disso, sabe? 14% dos 50% sabem o que deveriam de português. Isso significa que as pessoas estão saindo da escola e não vão saber calcular juros nas compras que eles fazem, não vão saber conversar com o gerente de banco, não vão saber lidar com equipamentos tecnológicos em qualquer emprego que eles tiverem, e aí acontece o apagão na mão de obra que a gente tem aqui no Brasil, e aí acontece essa questão da gente tendo que importar talentos de outros países, porque a gente não tem lideranças, né? A gente não tem engenheiros suficientes, a gente não tem CEOs suficientes, a gente não tem pessoas com o intelecto e as competências suficientes para liderarem as nossas empresas e o nosso país. E isso também é ridículo, né? É uma tristeza assim, enorme, eu acho. E
Aí, a partir desse cenário horroroso que a gente está falando aqui, vem a discussão de se com remendos e com o arroz com feijão, olhando lá, então o que a gente vai fazer, se a gente dá conta ou não de dar esse salto que a gente precisa, porque a gente precisa de um salto, né? E é urgente, é muito urgente. E aí tem um grupo aqui de pensadores e de pesquisadores, cientistas, professores, por exemplo, da PUC, devem pensar também, que defendem que a gente precisa focar no arroz com feijão. Foca no arroz com feijão. Foca na infraestrutura da escola, no beabá, na alfabetização, no aluno ter livro, ter merenda, que de fato é muito importante. Esse básico aqui, ele é essencial, né? Como é que a gente ainda tem escolas que não tem banheiro, não tem... Né? A gente sabe disso. Agora, infelizmente, é uma realidade. Isso tem que mudar? Lógico que tem que mudar. A gente precisa enfrentar e precisa resolver o básico. Precisa resolver a agenda do século XIX, não é nem do século XX, né? A agenda do século XIX que a gente não resolveu, tem essa agenda aqui que a gente precisa resolver, a agenda do século XIX e a agenda do século XX. Mas não dá para a gente ficar só nessa agenda. A gente tem que ter duas agendas andando paralelamente, inclusive porque uma outra agenda pode significar que há coisas aqui que eu não precise passar, atravessar, porque eu já posso pular, eu já posso ir para um passo adiante, né? E aí um exemplo de uma outra área, a gente sabe que há países africanos, por exemplo, que não conheceram as linhas fixas de telefone, eles foram diretos para os celulares, né? Ou seja, muitas vezes a aceleração do avanço tecnológico faz com que o desenvolvimento ele não precise passar por certas etapas, né? E talvez na educação a gente tenha essa mesma questão. Então hoje, por exemplo, a gente vê as novas tecnologias, os computadores, a internet, os smartphones, os tablets invadindo a nossa vida e mudando um monte de coisa, mudando as indústrias, mudando a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas pensam e se relacionam. Como elas namoram, como elas, né, se pedem casamento, terminam, né? Estou sabendo já aí de um monte de namoro que começou por conta dos aplicativos do celular. Acho que nos Estados Unidos é 30%. 30%. Os relacionamentos se originam e dão certo nas redes. Né? E tem coisas horrorosas também, como namoro terminando por aplicativo também, né? Então, tem coisas boas e coisas ruins. Mas o fato é que a tecnologia está aí, está influenciando em tudo. E a gente precisa refletir, em primeiro lugar, como que essa mudança está acontecendo, se a mudança está sendo boa, está sendo ruim, e como é que a gente aproveita essa invasão das novas tecnologias de forma a ter uma outra agenda aqui, que é uma agenda do século XXI. Ou seja, o mundo inteiro hoje já discute e sabe que o modelo antigo que continua aí no mundo inteiro, o modelo de escola que a gente tem, o modelo de escola fábrica, né, caducou. É um modelo que morreu, todo mundo sabe que ele morreu, mas ninguém ainda consegue enterrá-lo. Não consegue enterrá-lo porque não tem um substituto ainda, né? Eu achei interessante, Rafa, gostei da forma bem macro que você colocou. A gente tem uma agenda antiga, né, que é a agenda que o Brasil corre nas últimas décadas, talvez com mais ênfase atrás, que é conseguir colocar a população dentro da escola, porque quando eu nasci a população não estava na escola. Né? Um monte de gente, crianças e tal, que no meu bairro, eu morava aqui perto do MIS, do MUB, tinha gente, não estava tudo construído, então tinha muita área que era, você entende, que era como um morro lá no Rio. E as pessoas que estavam lá não iam para a escola. Eu não entendia como é que eu jogava bola no campinho, entendeu? Tinha uma hora que eu tinha que parar, fazer um pouquinho de lição de casa, tudo, porque senão não seguia na escola, né? E tinha outros garotos que nem iam mais para a escola, muito cedo. Né? Então a gente colocou as crianças dentro da escola, mas como você falou, que escola que foi oferecida? Uma escola de muita baixa qualidade. Sim. Então existe essa agenda, mas como você falou, que talvez muita gente coloca todas as fichas nessa agenda. Né? E existe uma outra agenda paralela, ou que pode interagir, né? Que é uma agenda que acredita na força dessa nova revolução digital. Eu
Eu queria até te ajudar, assim, por exemplo, eu trabalhei num projeto uma vez com a Fundação Tivita e com a empresa portuguesa de energia, né, EDP, que a gente estava em várias regiões do Brasil fazendo incentivo à leitura, né? E tinha algumas regiões do Tocantins, né, como eles têm, Tocantins é um rio cheio de hidrelétricas, né, porque ele é muito grande, muito volumoso, então dá para ter uma, depois ter outra, e o coitado do rio vai ficando fatiado. Mas abala muito algumas populações que vivem em torno do rio Ribeirinho, e a gente acabou indo fazer trabalho social, eu fui contratado para isso, justamente porque a gente tinha sido prejudicado, então é uma forma da empresa estar devolvendo e tal. E em alguns casos eu me espantava assim, que não adiantava eu levar livro, porque eu levava, né? Mandava de avião, daí alguém ia buscar de caminhão, tudo, porque eu sabia que aquele livro era, entendeu? Papai Noel chegava, entregava os livros e tinha que esperar outro Natal, porque não tinha um fluxo, né, rodoviário, né, que levasse livro. Mas as crianças naqueles municípios, eu sou meio conectado, então eu ia na Lan House, porque às vezes no hotel bem simplesinho não tinha um Wi-Fi que funcionasse. E na Lan House sempre, é curioso, na Lan House sempre funciona, sempre você paga lá R$2, R$3, e estava cheio de crianças. Um monte de crianças que eu via na escola, quando eu ia lá fazer o trabalho de incentivo à leitura, lá na Lan House elas estavam até mais, como você imagina, né, mais disponíveis para mim conversar com elas do que aquele cara que trouxe livros para a escola. Às vezes não tinha nem biblioteca, a sala onde a gente colocava os livros era uma sala sem janela, sem chão, entendeu? Chão de terra. Era meio depósito, onde chegavam os livros do MEC e tal, e já pegava os meus livros e colocavam juntos, eu ficava doido. Mas esse é um modelo que eu penso assim, por exemplo, nesses municípios, a hora que a gente tiver um modelo de escola que a Lan House se integre com a escola, né, não vai mais ter o problema do livro não chegar, porque ele vai poder acessar o livro na rede, né? Então, o que está acontecendo nesse sentido, então, de a gente poder ter as duas agendas interagindo? A gente tem hoje, na verdade, gestores públicos, cientistas, filósofos da educação, e várias pessoas em vários lugares do mundo pensando, planejando e agindo sobre o que vai ser esse novo modelo de escola, e não só de escola, mas o que vai ser esse novo modelo de rede de ensino do novo século, né? Então, eu e a Cláudia Costin participamos, por exemplo, de um grupo que chamava GELP, Global Education Leaders Program, e eram pessoas de 10 países diferentes, ministros e secretários de educação, conversando justamente sobre isso e debatendo sobre o que estava sendo feito nos seus países para que a gente conseguisse desenvolver um novo modelo de escola e um novo modelo de rede de ensino para um novo século, né? E aí você tem várias macro tendências ou princípios que, até de outras áreas, que alimentam essa discussão, essa imaginação e esse planejamento. Então você tem princípios como essa questão da personalização do processo de aprendizagem, a utilização da internet, das redes sociais, dos games dentro do processo educacional, a aprendizagem baseada em jogos, onde os alunos estão mais ativos, colaborando, fazendo em conjunto, sendo desafiados por perguntas, tendo de produzir, por exemplo, quem pôde estudar em escolas que faziam feiras de ciências, as feiras de ciências ficam na nossa lembrança porque são muito... A gente tem que produzir, né? A gente é chamado ali a fazer alguma coisa, a produzir, a mostrar, a apresentar, a falar sobre aquilo. Então, a aprendizagem baseada em projetos e projetos transdisciplinares vem com uma visão muito diferenciada, muito diferente da visão de educação que a gente teve até hoje. A noção de governo enquanto plataforma, né? Por exemplo, em várias áreas hoje a gente tem a tendência aí de workshops com design thinking, com prototipagem, com as pessoas se entendendo como pessoas inovadoras, criativas, empreendedoras. Por que os nossos professores e nossos alunos não são empreendedores e criativos, inovadores? Por que eles não estão resolvendo os problemas da nossa educação? Por que os nossos governos não estão apostando na cocriação com esses professores e com esses alunos de novas soluções, de novas culturas, de novos modelos mentais,
né? Por que a gente não aposta no modelo de governo enquanto plataforma ou enquanto berço, que você sustenta aqui e você induz a criação de uma nova cultura, onde as pessoas, elas próprias, se sentem empoderadas para fazer a mudança da situação, né? Então, eu acredito que existem sim macro tendências, existem macro tendências relacionadas, por exemplo, ao autodidatismo e codidatismo. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer criança ou jovem, para quem que ele pergunta primeiro quando ele tem uma dúvida, se é o Google, é o pai ou o professor, provavelmente é o Google, né? Não é nem o pai nem o professor mais, né? Ao mesmo tempo, tem aquela questão, ele pode confiar em tudo que aparece lá na internet? Ele sabe diferenciar o que é uma opinião, o que é um fato, o que é uma coisa inventada e o recurso ali que está aparecendo, a fonte, se é uma fonte confiável, se não é uma fonte confiável, ele aprende a fazer essa diferenciação. A escola está ensinando isso, né? Então, a gente tem uma série de questões aí que precisam ser resolvidas, né? Então, a gente tem essas macro tendências que a gente vê aí que de fato estão acontecendo. A gente precisa de muita inovação em conteúdo, a gente está vendo essas habilidades socioemocionais, educação interdimensional, a gente não pode desenvolver só o logos, né? A gente viu agora aí a Copa e o quanto uma inteligência emocional faz falta na vida profissional das pessoas e na vida em geral, né? Se os nossos jogadores, por exemplo, conseguissem manter um pouquinho mais de calma, fossem um pouquinho mais calculistas, talvez a história fosse diferente relacionada a essa Copa. E isso, resiliência, perseverança, o quanto que eles conseguem fazer a gestão das emoções, isso tudo vai ter um impacto muito grande na vida deles. E a gente, eu, você, outras pessoas, a gente teve condições de desenvolver essas habilidades dentro de casa. E tem alunos, e tem crianças, e tem jovens que não têm como desenvolver essas habilidades dentro de casa. Ou seja, a escola precisa dar conta de desenvolver essas habilidades socioemocionais também, né? Essa outra questão, por exemplo, da gente ter espaços que conversem e que, de fato, a escola e a comunidade sejam mais integradas, né? Então, o aluno consiga entender que aquilo que ele está aprendendo, o conhecimento que está sendo gerado ali dentro da escola tem uma comunicação e tem uma aplicação no mundo real, que ele se entenda como agente transformador da sua própria realidade e que, ao mesmo tempo que ele entenda que aquele projeto que ele está desenvolvendo dentro da escola e aplicando na sua comunidade está gerando uma transformação nele enquanto pessoa, né? Então, essa fluidez maior que tem que acontecer, essa divisão entre educação formal e informal que tende a ir diminuindo, né? Essa diminuição até da importância, não sei se eu no programa da PUC, mas eu vou falar. Acho que os diplomas também tendem a ter uma diminuição da sua importância. A educação informal tende a ter uma importância maior ao longo dos anos. A gente vê aí os MOOCs, por exemplo, a gente vê as pessoas aprendendo muito mais informalmente, muito mais em colaboração, muito mais nas redes sociais. Então, o que a gente tem de fazer, na verdade, é enxergar essas macro tendências e tentar aproveitar isso daí dentro de políticas públicas que a gente consiga desenvolver e talvez até casando a educação formal com a educação informal. Aproveitar e entender, por exemplo, que o aluno não aprende só na escola, mas que ele aprende em vários outros espaços. Rafa, só para a gente se localizar, como você falou que você participou junto com a Cláudia Costin em alguns fóruns internacionais, né? Tem lugares que isso está mais avançado, que está acontecendo mais forte? Por exemplo, a província da Colômbia Britânica no Canadá, eles apostaram muito nesse modelo de governo enquanto plataforma. Ou seja, você cria nas pessoas as competências necessárias para eles se entenderem como inovadores e como empreendedores, e cada escola, juntando a comunidade toda, os professores, os alunos, os familiares, cria a sua jornada de transformação. Ou seja, existem elementos de transformação do sistema, mas ao invés de ser uma aposta de cima para baixo, aquela coisa top-down, que eu sou o gestor público e eu vou trazer para vocês as soluções que vocês precisam aí para resolver os seus problemas. Não.
eu vou dar a vocês o ferramental e o apoio, talvez fertilizar aqui, adubar esse solo aqui, para que as soluções e as inovações e as novas ferramentas, as novas metodologias, as novas culturas surjam a partir de baixo e não de cima. Ou seja, o governo ele se vê como aquele que induz sem falar o que tem que ser feito. Ou seja, é uma forma meio semi-estruturada que entende que tem que ter, ao mesmo tempo que uma coordenação das ações, você precisa também de um pouco de caos, até para a criatividade acontecer, né? Então, não dá para formatar tudo nas caixinhas e nem ficar ditando de cima. Você faz isso, você faz aquilo. Outro exemplo bem interessante é da iZone em Nova York, né? Então, a iZone, o Innovation Zone, que eles criaram no governo passado, do Bloomberg, e eles criaram várias redes de escolas diferentes. Então, tinha uma rede de escola aqui que eram as escolas mais inovadoras e que essas escolas receberam suporte. Que tipo de suporte? Capacitação, contato com especialistas, parcerias com universidades, dinheiro, equipamentos, enfim, eles criavam um plano deles de inovação e o governo investia nesse plano da escola, lógico que passava por um crivo, tinha uma análise, etc, etc, para que a escola começasse a gerar novas ferramentas e novas metodologias e novas... Essa é de Nova York. Rafa, eu vou ter que te interromper outra vez. Tá. Pois o tempo voa. Ainda mais nesse programa de hoje, que você abordou não mais só o Brasil, mas as tendências, macro tendências aí da educação no mundo, e que nos deixa um pouco nessa maré tão difícil das coisas, também otimista por ver alguma luz no final do túnel, alguma luz no meio dessa moçada que está crescendo já nativo digital, né? E que a gente espera que essa possibilidade possa também vir para o Brasil, né? Com você, com outras pessoas aí que estão... A gente teve no Rio também um bocado de coisa que eu não falei, mas a gente fez bastante coisa no Rio. É verdade. Bom, Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperamos vê-los novamente a semana que vem com um novo convidado, que assim como o Rafael Parente vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, esperando, como aconteceu lá na Renascença, né, a descoberta de novas estrelas, quando se pensava que o céu era fixo, né, mas na verdade o céu se move e as estrelas nascem, vivem e morrem, tragam novas ideias para nós.